This is madness! Madness. This is Sparta! Fala rapaziada, tudo tranquilo? Mais um Mad News aí trazendo um resumo da semana. Criptomercado está em uma leve correção, mas ainda está beirando a casa dos trilhões. Mas vamos pautar os seguintes tópicos. Criptomoedas atingiram 3 trilhões de dólares em capitalização. Navegador Brave com suporte a Solana, mais algumas considerações da MetaMask. Renda passiva em criptomoedas. Estados Unidos punindo exchanges que tramitaram valores provindos de ransomware. Suécia querendo proibir mineração de criptos e Nigéria congelando contas de usuários. Hacks da Chivo, redes sociais e Index Finance. Rumor das RTX série 4000. Afinal, vale a pena investir em criptomoedas memes? Vícios em criptomoedas, uma epidemia silenciosa. E são estes os tópicos que falaremos hoje. Bom galera, as criptomoedas atingiram a casa dos trilhões em capitalização de mercado. Hoje está aproximadamente em 2,8 trilhões, né, com a correção que aconteceu após várias moedas atingirem as suas altas históricas. O Bitcoin ele chegou a bater quase 70 mil dólares, né, há alguns dias atrás, em torno de 375 mil reais, ultrapassando inclusive grandes empresas em capitalização de mercado. Aqui no site Asset Dash, conseguimos identificar os principais ativos por valor de mercado. Nós vemos que o Bitcoin, com o seu 1,2 trilhão em capitalização de mercado, já passou grandes nomes aí, como Tesla, Facebook, Nvidia, o Ethereum aqui, ó, com 550 bilhões em capitalização de mercado. O Bitcoin passou a Visa e diversas outras empresas. Olha aqui, ó, Walmart, Samsung e por aí vai. Se considerarmos a capitalização com todas as criptomoedas que nós temos hoje no mercado, temos quase 3 trilhões de dólares em market cap. Com isso já teria passado Amazon, Apple, Microsoft e diversas outras empresas. No Infinity Market Cap, o ativo que mais nós temos valor hoje é o ouro. E se vocês olharem o market cap do ouro, ele está em 11,6 trilhões. O Bitcoin, aproximadamente 10% do ouro, 1,26 trilhões. Aqui nós temos o silver, né, a prata acima do Bitcoin. Inclusive o Bitcoin tinha superado a prata há alguns dias atrás, né? Mas hoje com essa correção do mercado ele acabou caindo abaixo da prata novamente. Pessoal, mas vocês têm noção do quanto isso é impactante no mercado? Pensa comigo, um ativo digital que não é tangível, não é palpável, não tem um dono específico, mas tem um criador anônimo. Estar passando grandes empresas e ativos que podemos considerar inclusive históricos aí, como ouro e prata, né, que são utilizados há milênios, talvez os tempos estejam mudando tão rápido quanto as prioridades. Inclusive essa recente alta histórica aí que o Bitcoin atingiu de 69 mil dólares, por mais que ele tenha corrigido, está confirmando uma previsão de um analista chamado Plan B, onde o Bitcoin alcançaria 98 mil dólares em dezembro, mês que vem já. Segundo ele, o Bitcoin neste valor é igual ao Thanos, inevitável. Mas o analista Plan B, ele utiliza um modelo de análise chamado Stock to Flow, onde são utilizados dados já conhecidos sobre o Bitcoin para definir o valor que ele chegará, considerando o tempo em anos. Neste gráfico aqui, por exemplo, onde ele publicou no Twitch, ele considera que o Bitcoin, entre o final de 2021 até 2024, ele estaria oscilando entre 100 mil e 1 milhão de dólares. Lembrando que daqui a 894 dias exatamente, teremos o halving do Bitcoin, onde a recompensa por bloco minerado cai pela metade, o que diminui a quantidade de moedas que estão entrando em circulação. E normalmente os mineradores, para compensar essa queda na recompensa do bloco por conta do halving, eles acabam aumentando o poder de processamento. Ou seja, no caso do Bitcoin, comprando mais máquinas específicas para mineração, as ASICs. Mas historicamente, pós-halving a moeda vem subindo. E podemos considerar também algo próximo que está para acontecer, a atualização Taproot na rede do Bitcoin que ocorrerá no dia 13 de novembro, maior atualização na rede desde 2017, a SegWit. A Taproot, pessoal, segundo a Investing.com, ela visa expandir a possibilidade de contratos inteligentes na rede do Bitcoin e as capacidades do script do Bitcoin, melhorando as medidas de privacidade, aumentando a velocidade da rede e reduzindo os custos das transações.
Então não é à toa que as grandes wallets do mercado, as grandes baleias, estão acumulando cada vez mais. Vimos a previsão do analista Plan B, né? Bitcoin a $100 mil mês que vem. Lógico, galera, isso aí são apenas análises. Temos outras previsões além da dele, né? Algumas bem mais otimistas, mas também algumas pessimistas. Mas isso são apenas previsões e especulações. O que importa é que você invista de forma inteligente, fazendo uma gestão de risco para estar preparado para a maior quantidade de cenários. Navegador Brave firmou parceria com a Solana, que hoje está em 5º lugar em capitalização de mercado. Com essa correção do mercado, ela teve uma quedinha, mas mesmo assim, considerando curto a médio prazo, ela está numa alta aí bem significativa. Inclusive, terá uma conferência em Lisboa sobre como se dará essa incorporação da rede da Solana com o navegador Brave. Galera, o Brave é um navegador web bem similar ao Chrome. Ele está muito famoso na comunidade de criptomoedas por conta de poder navegar juntamente na rede Tor, por exemplo, caso você queira navegar aí de forma anônima, bem como possuir um sistema de rewards, recompensas em utilizar este navegador. Aqui na aba do Brave vocês podem ver que a recompensa dele é com base em rastreadores e anúncios que são bloqueados, e ele lhe paga em um sistema que chamamos de Pay to Surf, em que você é pago por navegar. Só para vocês entenderem, né, o funcionamento do Brave. Nesta aba aqui, ó, eu estou com o Brave conectado, e nesta aba aqui eu estou com o navegador do Chrome. Notem que no Chrome eu tenho aqui, ó, vários anúncios aqui no site do Atomine. Pode ver, ó, teve 3 anúncios que eu contei, né? Já utilizando o navegador do Brave, eu não tenho nenhum destes anúncios, porque ele bloqueou. Ele bloqueando estes anúncios, eu recebo uma recompensa, e essa recompensa é paga em BET. No meu caso, neste mês, eu já tenho aqui, ó, pendente 0.510 BETs, que seriam aproximadamente 0.58 cents de dólar. BET significa Basic Attention Token. É um token que inclusive nós podemos negociar ele na Binance, como vocês podem ver. Mas voltando à notícia, a integração do blockchain da Solana ao navegador Brave visa impulsionar o uso de aplicativos descentralizados. E essa parceria com certeza aí é um prospecto bom para o longo prazo para ambos, tanto do protocolo aí da Solana quanto do navegador Brave. Galera, e a carteira da MetaMask está para ganhar um token próprio, o token Mask. A MetaMask hoje ela conta com cerca de 10 milhões de usuários ativos. Não temos muitas informações ainda de como será, né, este token, porém, em alguns comentários do Twitter já estão falando que ele pode ser distribuído através de um airdrop, mas é tudo muito especulativo ainda. E a critério de curiosidade, se vocês pesquisarem no CoinMarketCap, já existe um token Mask, inclusive após essa notícia está subindo 28% neste exato momento, com certeza por conta dessa notícia aí do fundador da MetaMask. Contudo, este token não é o token próprio da MetaMask. Inclusive o CEO do Discord, Jason Citron, publicou uma imagem em seu Twitter mostrando a integração do Discord com o Ethereum via a wallet da MetaMask. E essa imagem acabou gerando muitos questionamentos na comunidade. O Discord, para quem não usa, é um aplicativo que podemos trocar mensagens, áudios, vídeos, criar e participar de servidores. Mas infelizmente, momentos depois, o CEO do Discord revelou que essa integração não iria ocorrer. Talvez até pela reação negativa dos seus usuários. Mas existem outras plataformas que já estão integrando as criptomoedas. Já temos o Twitter, que acabou de fechar um time para trabalhar nas criptos, o Facebook virando Meta, o Reddit com token próprio preparando o terreno para a Web 3.0, até o CEO da Apple aí revelou estar investindo nas criptomoedas. Renda passiva com criptomoedas. Galera, renda passiva é aquele rendimento que não depende do seu esforço. Hoje no mercado de criptomoedas temos várias exchanges que permitem almejar um tipo de renda passiva. Nós temos aí a PancakeSwap, a Binance e agora a KuCoin. E a KuCoin, ela está com um projeto bem bacana. Basicamente, se você comprar 6 tokens dela, você passa a obter dividendos diários, proporcionais aí à quantidade que você guardou. É como se você virasse um acionista da KuCoin que tem direito aí à porcentagem dos lucros dela. Mas, logicamente, não é de todos os lucros, né? Essas recompensas que eles distribuem provêm da metade da receita obtida pela exchange das taxas de negociação. Então, cada trade que alguém faz é pago aí a taxa de negociação. E metade dessas taxas são distribuídas aos detentores do seu token. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento. Estados Unidos impõe
sanções contra corretoras de criptomoedas. Inclusive, uma das promessas do presidente Joe Biden foi caçar os autores de ransomwares. Ransomware é um ataque onde um hacker ele usa um software para controlar um computador ou uma determinada rede, restringindo o acesso dos donos e exigindo o pagamento para sua liberação. Galera, este ataque de ransomware ele é muito comum. Inclusive, recentemente, a maior varejista de eletrônicos da Europa foi alvo aí do ransomware, onde os hackers estão pedindo 50 milhões em Bitcoin para liberar o seu sistema. Então, não é à toa que os Estados Unidos está em cima de ransomwares. Mas no caso dessa notícia, eles estão focando as exchanges que tramitaram valores aí provindos de ransomware, né? Como EasyBits, Chatex e High Trade Finance. A autoridade sueca de supervisão financeira propôs a proibição de mineração de criptomoedas nos países da União Europeia. A princípio, no documento emitido, o motivo do regulador foi o Acordo de Paris sobre mudanças climáticas, onde citaram um exemplo que a atividade de mineração gera até 120 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera por ano, o equivalente à emissão de carbono de 100 milhões de voos de ida e volta da Suécia à Tailândia. Eles pautaram também que a mineração de Bitcoin e Ethereum juntas usam quase 2 vezes mais eletricidade que toda a Suécia no ano, então não é pouca coisa, né? No fim do documento, eles descreveram que a mineração do sistema de prova de trabalho, que é através de placas de vídeo, processadores e máquinas específicas para mineração, não são autorizadas a se descreverem como sustentáveis devido a essa alta emissão de dióxido de carbono e propuseram a sua proibição. Outro país que está lançando a sua própria moeda digital, assim como a China, e proibindo o investimento no mercado de criptomoedas é a Nigéria. Então, após o lançamento da sua moeda Naira, o Banco Central ordenou que os bancos do seu país congelassem todas as contas de pessoas que estivessem negociando criptomoedas. Inclusive, o CEO do Citigroup disse que entre 1 e 3 anos, todos os bancos e corretoras irão usar ou estar cogitando usar as criptomoedas. E, de fato, todos os países, governos e bancos aí já estão se mobilizando de alguma forma, seja pró, contra ou realizando algumas leis aí acerca das criptomoedas. No El Salvador, que adotou o Bitcoin como moeda de curso legal, foram registrados 755 casos de roubo de identidade na carteira do Bitcoin da Chivo. Então, logo que o El Salvador manifestou o Bitcoin como uma moeda de curso legal, ele distribuiu $30 em Bitcoin através da carteira Chivo. Contudo, ao que tudo indica, eram poucas informações necessárias aí para se fazer este cadastro e muita gente foi cadastrada ilegalmente. Por isso, temos de ter cuidado com os nossos dados pessoais, né, galera? Cuidado, um outro golpe que anda circulando em que hackers forçam as pessoas que tiveram sua rede social hackeada a gravar um vídeo incentivando pessoas a investir em um esquema fraudulento, falando sobre lucros exorbitantes, rendas garantidas, só que essas pessoas elas são hackeadas e forçadas a realizar essa gravação, ou seja, é um tipo de sequestro digital. E para quem lembra do ataque hacker que aconteceu na Index Finance, eles conseguiram identificar o hacker que furtou 16 milhões de dólares. E sabe como? Ele passou parte deste valor por exchanges centralizadas. Isso mostra que essa engenharia reversa que é feita na carteira para saber onde tramitou os fundos que você está utilizando é bastante funcional. Logicamente que ficamos felizes, né, pela Index Finance conseguir identificar o hacker e tentar reaver os seus fundos. Contudo, também nos liga um alerta, uma exclamação de que exchange não é carteira e que talvez uma das coisas mais procuradas no futuro vai ser o anonimato. Galera, e mudando um pouco a vibe das notícias, rumores apontam que a Nvidia GeForce RTX série 4000 serão lançadas em 2022 e serão supostamente 2 vezes mais rápidas que as atuais RTX série 3000. Mas se formos colocar na ponta da linha este rumor, uma RTX 4080 Ti, por exemplo, faria o dobro de uma 3080 Ti. E uma 3080 Ti hoje, com alguns desbloqueios, ela faz 86 MHz por segundo. Então uma RTX 4080 Ti teria que fazer aí pelo menos 172 MHz por segundo, considerando aí a limitação da mineração do Ethereum. E considerando que essas placas aí RTX série 40 tenham o dobro de desempenho das RTX série 30, provavelmente que o consumo vai ser muito maior. Mas galera,
tudo são rumores ainda. Com o alto preço das placas de vídeo, muitos estão buscando alternativas à mineração. E a alternativa da vez é a utilização da memória cache L3, processadores minerando a moeda chamada Raptorium RTM, que se beneficia dos processadores que possuem muita memória cache L3. Segundo as informações do site Adrenaline, a moeda Raptorium utiliza a combinação de dois algoritmos, o Kryptonite e o X16R, que foi o primeiro algoritmo utilizado pela Raven Coin. Desta forma, fazendo basicamente uma fusão entre ambos os algoritmos, forma o algoritmo chamado Ghost Rider. Tá uma febre de mineração dessa moedinha aqui lá na gringa. Inclusive, segundo essas informações aqui, nós temos um Ryzen 9 5950X fazendo em média 4,16 dólares por dia, já descontando a energia conforme os parâmetros de consumo dados aqui pelo site da Adrenaline. Galera, será que nós teremos um aumento no valor dos processadores que tem muita memória cache L3? E aproveitando o gancho, os parlamentares da Rússia estão planejando legalizar a mineração de criptomoedas, reconhecendo mineradores como empreendedores. Resumindo, estão querendo taxar o mercado de criptos ao invés de proibir. Lembrando que hoje cerca de 11% do hash rate da mineração do Bitcoin está supostamente alocado na Rússia. Galera, e afinal, vale a pena investir em moedas memes? Aqui na notícia da Livecoins, eles pautam a Shiba Inu e a Dogecoin, mas temos muitas outras moedas sendo lançadas como memes no mercado, inclusive recentemente através de uma piada do Elon Musk, mudando seu nome do Twitter para Lord Edge, foram criados 60 tokens com este nome ou similar, isso em questão de minutos. Recentemente também nós tivemos o caso do Squid Game, né? Que operava com um token inspirado no seriado Round 6, que foi basicamente a zero do nada. E nessas moedas memes sempre tem aquela pessoa que ganha muito e sempre tem aquela pessoa que acaba perdendo muito. Mas afinal, o que vocês acham? Vale a pena investir em moeda meme, famosas aí por serem shitcoins? Bom, pessoal, na minha opinião, depende. Eu diria que você deve fazer uma diversificação de forma inteligente e sábia. Se você tem uma gestão de risco do seu capital, está com um portfólio montado com criptomoedas de fundamento, tem parte do capital dolarizado para aproveitar as baixas ou não perder tanto em uma grande queda, e está disposto a aplicar uma porcentagem pequena do seu capital em moedas menores que talvez possa chegar a zero, nessa situação, na minha opinião, vale analisar com carinho. Logicamente, não podemos ser iludidos achando que vamos ficar multimilionários aí com todas e quaisquer moedas de baixo valor que aparecer. Mas também, na minha opinião, não podemos ficar totalmente de fora. Lembre-se, não coloque todos os ovos em uma cesta só, porque se a cesta cair, você perde tudo. O sábio é aquele que aprende com os erros dos outros, não é mesmo? Pessoal, e como o mercado de criptomoedas é muito volátil e às vezes ele te dá uma rasteira do nada, temos relatos de diversas pessoas tendo crise de nervosismo, ansiedade e problemas de saúde. Um camarada chamado Matt compartilhou a sua história. Ele é um designer e jornalista que mora em Barcelona. E ele disse que começou a investir em criptomoedas durante a pandemia. Ele investiu tanto que virou uma obsessão. Palavras dele: passei noites sem dormir me revirando na cama, tentando tirar os gráficos da minha cabeça. Eu pensei que estava ficando louco. Um especialista chamado Castle Craig, que trabalha em uma clínica de reabilitação na Escócia, descreveu este tipo de comportamento como se fosse uma dependência em jogo, um vício. Ele até apelidou este vício em criptomoedas como uma epidemia moderna e silenciosa, porque a gente não sabe o que está acontecendo. Continuando a história aqui do Matt, ele estava investindo, apostando uma quantidade razoável dessa economia e o mercado se demonstrou uma montanha russa. Até a sua própria esposa alertou que ele estava cada vez mais ansioso e irritado com todas as situações aí do mercado de criptomoedas. Galera, as criptomoedas realmente é algo que cativa muito. Contudo, nós não podemos deixar essa cativação se tornar um vício ou até mesmo prejudicar a nossa vida pessoal, familiar ou financeira. Eu quis trazer essa notícia porque tem muita gente nova entrando neste mercado, muitos jovens que às vezes é o primeiro tipo de investimento que eles estão se deparando. Então, às vezes, eles não têm noção destes tipos de riscos, até porque é algo silencioso. No mercado de criptomoedas não é algo tão divulgado por se tratar de um mercado novo, mas se vocês forem ver no mercado de trade tradicional, é algo bem comum. Inclusive, temos estudos sobre a saúde mental de traders. Então, se identificar que a forma que está operando em criptomoedas está lhe trazendo transtornos de saúde, quaisquer que sejam, dê um tempo, respire e, se precisar, converse aí com os familiares e profissionais. Não deixe algo bom se tornar em algo ruim.
Concluindo então, pessoal, as notícias de hoje foram essas. Estes últimos dias está bem corrido aqui para mim, mas sempre que eu posso eu tento trazer algo. Tentei abordar as notícias mais interessantes do mercado no geral. Desejo sucesso a todos vocês e tamo junto.